Chegou o tão esperado dia que eu vou tomar tiro dos fãs do morcego. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui, sejam bem-vindos a mais um Folheando Quadrinhos. E bom, há um tempinho atrás o Tenak fez aquele vídeo sobre Batman o Cavaleiro, né? HQ de trajetória de treinamento do Batman, né? Do Bruce Wayne para eventualmente ele se tornar esse vigilante. E naquele vídeo, né, o Tenak ele disse que tava trazendo aquela HQ e tudo mais porque ele tava tentando fugir um tanto das HQs manjadas do Batman, né? Que o Batman é um herói que ele é extremamente popular, extremamente conhecido, todo mundo já conhece e todo mundo conhece as principais histórias dele. Cavaleiro das Trevas, Longo Dia das Bruxas, Piada Mortal, são todas extremamente manjadas e não fica tão legal assim pegar e trazer um vídeo assim correndo porque colocar como prioridade. Apesar que sim, a gente tem plano de trazer todas essas HQs, mas não é tão prioridade, pelo menos não era. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente surtado com o fator cronologia. Apesar que isso é um negócio que não dá pra se apegar tanto em quadrinhos, né? Até porque conforme a gente for vendo HQs do Batman, a gente vai entender um tanto sobre isso. Mas como o Tenak, ele pegou e ele fez todo aquele vídeo do Cavaleiro que termina exatamente no ponto onde o Bruce Wayne volta pra Gotham, por que não trazer o início do Batman? Por que já não aproveitar esse gancho, né, que o Tenak me proporcionou pra falar sobre Batman Ano 1, a origem do Batman no pós-crise, que todo mundo considera a origem definitiva de um super-herói. Diferente de outras origens de super-heróis que a gente teve no pós-crise, quando deu esse reboot ali, que contava a origem daquele super-herói, mas sempre ficava alguns furos, sempre ficava alguns buracos, que sempre acabava dando brecha pra criar outras origens, contar outras histórias de como surgiu aquele personagem, aquele super-herói, como é o caso do Superman, por exemplo, que a gente já tem até 2 vídeos de origem sobre ele, um sobre a realmente do pós-crise, que é o Homem de Aço, escrito pelo John Byrne, que foi nosso primeiro vídeo aqui no canal, e o vídeo do Legado das Estrelas, que é uma outra origem escrita pelo Mark Waid anos depois. Só que Batman não acontece isso. Batman aparenta que ninguém quer mexer na origem do Batman depois de Ano 1. É considerado realmente a origem definitiva do personagem. Tanto que a gente tem pouquíssimas histórias, pouquíssimas abordagens dessa origem do personagem, dessa origem da figura do Batman dentro de Gotham City. Eu acho que as únicas que eu lembro que aborda isso é o próprio Ano 1, Batman Begins e Máscara do Fantasma. E desses 3, o Begins ele se baseia demais em Ano 1, com algumas cenas até sendo extremamente semelhantes, para não dizer iguais. Só que a parte bizarra é que, tipo, é uma HQ que ela é muito bem escrita, ela é muito bem desenvolvida, ela traz de forma muito boa toda a origem do personagem do Batman, né? É uma das HQs mais idolatradas e aclamadas de todos os tempos, mas eu não acho ela tudo isso. Eu não sinto esse apreço por Ano 1 como a grande maioria, tanto que por conta disso o filho da puta do Tenak deixou pra mim falar de Ano 1 sozinho. Porque eu vou tomar hate, provavelmente. Basicamente, Ano 1, ele aborda não apenas a origem do Batman, mas ele aborda a origem de 3 personagens ali que acabam acontecendo simultaneamente dentro de Gotham City. A gente tem a volta de Bruce Wayne e o início dele como vigilante Batman. A gente tem a chegada do James Gordon ali, quando ele começa a trabalhar para a polícia de Gotham. E a gente tem a origem da Mulher Gato em paralelo a tudo isso, meio que como influência da figura do Batman. E acaba que esses 3 personagens, eles são muito interessantes, principalmente por um caso que o Tenak ele até chegou a comentar relacionado a alguns escritores nessa época, nos 80, nos 90 mais ou menos. Ele citou o caso do autor dessa HQ, que é o Frank Miller, e o Frank Miller é alguém que mostra claramente em todas as obras dele que ele tem um descaso muito grande por criminalidade, e todos esses 3 personagens estão ligados a isso. O Bruce Wayne é aquele personagem que perdeu os pais pro crime em Gotham ali e tenta fazer justiça com as próprias mãos agora. O comissário Gordon é o policial certinho que vai pra uma cidade completamente conturbada e começa a lutar contra a corrupção naquela cidade, principalmente dentro da polícia. E a Selina Kyle, a Mulher Gato, é uma prostituta ali que tá tentando sair dessa vida, tentando achar uma forma de sobreviver. E isso acaba sendo interessante também porque nisso a gente já traz uma abordagem pro Batman que é um tanto diferente.
diferente. Eu não sei se até o final do pré-crise ali, antes de começar a crise nas Infinitas Terras, o Batman ele ainda tava com essa moral, ou se ele ainda tava com esse tipo de história. Mas uma coisa que é muito marcada do Batman antes de ano 1 é a série do Batman de 66, que bebe completamente do clima que as histórias do Batman tinham na Era de Prata. Eu não sei se lá pros anos 70 e o comecinho dos anos 80, o Batman ainda tava com aquele tipo de história, mas eram histórias extremamente absurdas, extremamente loucas, extremamente cômicas, que você pega e fala, mano, isso não faz o menor sentido. Mas quando entra o Frank Miller trazendo o ano 1, trazendo essa história do Batman, trazendo essa abordagem do Batman, ele meio que traz essa visão que a gente tem do Batman até os dias de hoje, do Batman ser um personagem mais sombrio, do Batman ter um clima, um tom um pouco mais pesado para as histórias dele. É um tipo de escrita que o Frank Miller traz até da escrita dele do Demolidor, que ele também trazia um negócio mais pesado, ele também trazia um negócio mais denso, ele também trazia um negócio mais sujo, um negócio mais forte. E essa abordagem, essa forma como o Frank Miller ele constrói essa Gotham City se casa perfeitamente com a arte do Mazzucchelli. Eu acho que é assim que pronuncia o nome do filho da puta. Que consegue fazer uma arte que ela é bem poluída, mas ao mesmo tempo muito compreensível. É bizarro falar isso, mas a arte dele, o traço dele, ele dá uma impressão de ser meio ruído, de ser meio sujo, de ser meio carregado, mas é tudo muito nítido, é tudo muito visível, é tudo muito claro dentro da HQ. Mas aí eu acho que entra um ponto onde eu também tenho que começar a pegar e reclamar um pouquinho de ano 1. Porque se eu gosto muito da arte do Mazzucchelli, o Frank Miller não sabe aproveitar tão bem essa questão. E eu falo isso muito pelo tipo de escrita que a HQ acaba tendo. Por mais que sim, muita gente defende muito esse tipo de escrita, o Tenak inclusive é um desses que acha que ano 1 não funciona sem esse tipo de abordagem, sem esse tipo de temática, porque ano 1 é completamente inspirado e até chega a ser uma homenagem ao início do noir, da estética noir no caso. Só que não é nem aquele noir cinematográfico, não é nem aquele noir do início do cinema ali, do cinema nos 30, nos 40, mas sim um noir literário. Por que eu falo isso? Porque essa estética noir, né, esse estilo noir que acaba sendo muito presente em histórias do Batman e tal, é essa questão de monólogos. A todo momento você tá no introspectivo do personagem, narrando sobre algo ali que tá acontecendo naquela cena. Só que normalmente, principalmente quando você pega obras visuais ou audiovisuais, como é o caso de quadrinho, como é o caso de filme, normalmente utiliza-se monólogo para trazer coisas que não seria possível de abordar apenas com imagem. Como o personagem está se sentindo, qual foi a relação dele a fazer tal coisa, qual foi a reação, o intuito dele tomar tal atitude. É mostrar realmente o que está passando na cabeça daquele personagem. Um caso que o Frank Miller faz isso muito bem é o próprio Demolidor. Queda de Murdock é repleto de monólogos, mas são monólogos que trata esse estado psicológico do personagem que não seria capaz da gente ver claramente dentro dos quadros. Agora, Batman 1 é expositivo até dizer chega, porque os monólogos, tem muitos monólogos que trazem essa parte mais introspectiva, essa parte mais do emocional, só que a grande maioria é os personagens narrando exatamente o que você tá vendo nos quadros. Uma cena que eu simplesmente odeio é quando o Gordon ele vai se vingar do Flash e ele começa a narrar cada maldita atitude que ele vai tomando. Como ele desvia dos golpes, como ele acerta o Flash, como ele começa a socar o Flash. E são coisas que eu considero irrelevantes. São coisas que pra mim só aumentam o tempo da leitura, porque eu tô vendo claramente como o Gordon desviou, como o Gordon acertou, como o Gordon continuou atacando. Outra cena que isso acontece ali é quando o Gordon ele vai confrontar aquele cara esquizofrênico que ele tá com um monte de criança ali como refém. E o Gordon começa a narrar o como ele vai em frente até o prédio, como ele segura a arma dele como se fosse um rato morto pra depois jogar ela no chão, que ele vai entrando no prédio com toda a mídia ali acompanhando ele, e como ele reza pra que a Bárbara não esteja assistindo TV, mas que ele sabe que ela quer acompanhar o que o marido dela tá passando, né? Então, tipo, tem todo esse monólogo que é pra causar uma ambientação, que é pra causar um clima, não sei o quê.
E pra mim não funciona. Pra mim mais me dispersa do que tá acontecendo ali na HQ do que me deixa imerso. Tanto que nisso eu acho até interessante pegar e trazer uma outra coisa, porque Ano 1 é uma das animações que a DC pegou e fez uma adaptação direta das HQs. E velho, eu prefiro tão mais a animação. A animação de Ano 1 é uma adaptação realmente um por um, né? Eu acho que pega quase todos os eventos da HQ sem tirar quase nada praticamente, só que tira muito monólogo. Uma coisa que, por exemplo, Tenak ele fala que acha que perde dentro da HQ, porque esses monólogos faz parte dessa ambientação que o Frank Miller queria criar, de fato, só que eu acho que fica muito mais agradável de pegar e acompanhar. Ainda tem os monólogos, né? Ainda tem muitos trechos ali que são os personagens apenas narrando as coisas que vão acontecendo, mas muitos deles sumiram. Esses monólogos contra o Flash mantém apenas o primeiro e o último, né? Aquele negócio do Gordon falando, não, eu vou dar uma colher de chá pra ele, faz tempo que eu não bato no Boina Verde, mantém esse, e mantém aquele monólogo ali que, mesmo ele tendo espancado o Flash e tudo mais, o Flash não ia fazer uma denúncia porque ele é orgulhoso demais por conta disso. São os únicos dois monólogos nessa parte que eu acho relevantes. Ou a primeira aparição do Bruce como o Batman mesmo, quando ele vai atacar aqueles caras ali que estão roubando uma TV, e tem todos aqueles monólogos ali de como um quase cai da sacada, ele tenta segurar e todo mundo começa a bater no Batman ali, sem se importar que o amigo dele também vai morrer se derrubarem o Batman. E assim, você vendo os quadros, é muito claro a forma como os outros dois ali que estão atacando o Batman estão um pouco se fudendo pra isso, e o desespero do Batman em salvar o filho da puta. Na animação, isso também é muito claro, e isso se acentua muito também com a trilha sonora, que é maravilhosa, por sinal. Pra mim, só comprovando que cada vez mais que esses monólogos não são tão relevantes assim. Outra coisa que eu acho legal, né, voltando a falar um pouquinho das coisas boas, mas é tanto a forma como essa HQ acaba se diferenciando de várias outras. Uma coisa que todo mundo pega, repete, todo mundo já tá cansado até de ouvir, é aquela questão, o Batman tem a melhor galeria de vilões que um herói poderia ter. Então, a todo momento a gente pega, a gente vê histórias ali envolvendo Coringa, envolvendo Os Caras, envolvendo Charada, envolvendo, sei lá, Mariposa, Hugo Strange, Calendário, é um monte de bicho louco, é um monte de coisa aleatória, é um monte de bicho realmente que você pega e fala, que porra é essa? Só que assim, todos esses personagens não surgem junto com o Batman. Então aqui a gente tem uma abordagem que ela se difere bastante do que as histórias do Batman acabam se tornando eventualmente, porque ela é uma história realmente mais policial. A HQ, ela não tem um vilão específico, não é o Falcone, não é o Comissário Loeb, não é ninguém ali. O inimigo da HQ, o inimigo da história e tudo mais é a própria corrupção de Gotham, é o próprio crime de Gotham. Tanto que a gente não tem tanto assim um desfecho nisso, a gente vê mais no caso aquele processo sendo realizado contra o Comissário Loeb. E algumas pinceladas do que poderia ser abordado eventualmente, principalmente relacionado ao Romano. Outra coisa que fora desse negócio que o inimigo é a própria criminalidade, é a própria corrupção e tudo mais, então a gente tem muitos mais momentos dos personagens MC confrontando do que confrontando qualquer outra coisa, né? É o Gordon indo atrás do Batman, né? A mulher gato ali ficando puta que ela tá fazendo as ações dela agora, tá começando a fazer roubos e tudo mais, e todo mundo tratando como se fosse o Batman, tratando ela como se fosse um assistente do Batman. E ela tentando meio que ganhar a identidade ali. Tanto que ela faz aquela marca na cara do Romano pra deixar a marca dela ali como uma ameaça. E outra coisa legal também é como esse é o ano 1 do Batman, a primeira vez que o Batman tava agindo realmente como Batman, a gente vê um Batman que não é muito comum da gente ver, que é um Batman inexperiente e é um Batman que vai cometer muito erro, vai cometer muita gafe. Eu acho que eu nunca vi o Batman apanhando tanto na minha vida como nessa HQ. Apesar de ele ter um preparo já muito bom, ele tem um treinamento muito bom e tal, só que ele não sabe como lidar tão bem com as situações. Então a gente vê o Batman tomando porrada até não aguentar mais de bandidinho aleatório, a gente vê o Batman tomando tiro, a gente vê o Batman caindo de moto, coisa assim que hoje em dia você já não imagina isso acontecendo com o Batman. Então, de novo, é uma abordagem muito boa pra mostrar que, o Batman também é humano, gente. Apesar de ser o melhor detetive do mundo, apesar de ser o cara com preparo pra enfrentar a porra do Superman, ele já errou, e muito. Teve um caminho pra ele chegar nisso que ele se tornou. Mas enfim, eu acho que é isso que eu acho sobre Ano 1, né? Eu não peguei tanto pra falar sobre essa questão de história e tudo mais, porque realmente aquele negócio todo mundo já conhece, todo mundo conhece essa trajetória, todo mundo conhece os plot, todo mundo conhece tudo. Então,
peguei mais pra falar realmente a minha opinião, que eu acho, né, já que eu tava relendo o anúncio, já que eu peguei pra reassistir a animação. Apesar de eu ter reclamado bastante sobre essa questão de monólogo, de como eu acho redundante, de como eu acho até irrelevante em diversos momentos, eu acho sim uma história muito boa. Eu acho sim uma história muito bem escrita. E realmente eu não vejo como fazer uma outra origem do Batman, não consigo ver uma outra abordagem pro Batman. O próprio Batman Begins, que eu pessoalmente gosto bastante, mas ele bebe muito de Anum. Tenta fazer suas coisas próprias ali, confronto contra Ra's al Ghul e tudo mais, mas bebe demais de Anum ainda. Principalmente as primeiras aparições ali do Batman na cidade. Muita gente cita também o Máscara do Fantasma, que eu acho que aí sim é a origem do Batman que a gente tem mais diferente. É que mais vai por outra pegada e é uma origem sim muito boa também. Mas eu acho que Anum ainda tem um charme um pouquinho maior, na minha opinião. Eu acho que o Tenak vai me bater de novo. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu pretendo fazer meio que uma sériezinha aqui sobre alguma dessas HQs manjadas do Batman. Pelo menos uns 3 vídeos. Né, abordando um pouco esse trajeto de evolução assim do Batman. Claro, como eu falei, é complicado pegar essa questão de cronologia, mas eu vou tentar colocar esses 3 vídeos que eu tô pensando em uma questão meio cronológica e trazer eles aqui no canal. Mas enfim, eu acho que é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!